Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi, estou aqui para resolver com vocês as questões da Unesp de Física, da Unesp de 2025, agora do meio do ano, primeira fase, essa é a questão 76. Vamos ler? Depois a gente discute. Um canhão dispara um projétil horizontalmente do alto de um penhasco, em um local onde a aceleração da gravidade é g, conforme a figura. Sabendo que os intervalos de tempo entre as imagens do projétil mostradas na figura são iguais e desprezando a resistência do ar, o módulo da velocidade inicial V0, com o qual o projeto foi disparado, é. Nesse caso aqui, é um exercício literal, porque nenhum valor foi dado. A mesma gravidade que a gente, assim, intuitivamente sabe que em muitos exercícios de física a gente usa valores específicos, algumas vezes arredondado, a maior parte das vezes arredondado, às vezes não. Nesse caso, nem isso a gente pode usar. Gravidade continua como sendo uma letra, nesse caso, G. Como fazemos isso? É, a ideia de um lançamento, seja ele horizontal, vertical, enfim, vertical não, né? Horizontal ou oblíquo, é você conseguir unir as duas ah, componentes do movimento, né? A componente horizontal e a componente vertical, e essa união meio que ocorre por conta do tempo. Porque o tempo que o projétil anda para frente é o tempo que ele demora para subir, ou nesse caso, só descer. Então, a gente vai meio que estudar como que acontece esse movimento na horizontal, por meio do movimento uniforme, porque afinal de contas, na horizontal, quando a gente despreza os atritos e tudo mais, você não tem nenhum motivo para a velocidade ser alterada. Então, essa velocidade inicial com qual o canhão, o tiro, foi disparado, vai se manter ao longo de todo o movimento. Por outro lado, como você tem uma aceleração, que é a aceleração da gravidade, atuando nesse projétil ao longo da descida, na vertical ele vai acelerar, porque o movimento está na mesma direção da aceleração, então a velocidade vai cada vez se tornando maior. E aí a gente une essas duas componentes do movimento por meio do tempo. Tecnicamente, a gente pode escolher quaisquer dois momentos diferentes para estudar esse movimento. Mas é mais simples, no sentido de que os números são menores, para ver as raízes e tal, as simplificações, a gente pegar o primeiro, que seria aqui esse ponto em que o projétil foi. Opa, não sei o que fiz, aqui. Foi lançado, e o segundo, que seria este ponto aqui. Poderia escolher o primeiro e o último? Poderia. Poderia ser o primeiro e o terceiro? Poderia. Poderia ser o segundo? Poderia. Quaisquer dois servem. A gente vai estudar o que acontece na vertical e o que acontece na horizontal. Mas, como eu falei, é mais simples começar do começo, principalmente porque o primeiro ponto é a velocidade inicial dele na vertical é zero. Então, você meio que tem um valor a menos. Se você for considerar os outros pontos, você vai ter que pensar quanto que vai ser a velocidade do projétil naquele ponto por conta da distância que já andou. Então, é mais simples fazer com o primeiro. E o segundo é só por simplicidade mesmo, porque os valores são menores. Se eu for pegar o último, eu vou ter que contar quantos Hs eu tenho entre a primeira e a última bolinha. Nesse caso, eu só tenho que contar uma. Então, esse é o único motivo de pegar o primeiro e o segundo. Bom, então a gente vai ter que, como eu falei, estudar a parte vertical e a parte horizontal separadamente. Geralmente, em exercícios que você tem lançamentos, ah, quando a pergunta é de uma grandeza na horizontal, a gente começa pela vertical. E quando a pergunta é de uma grandeza relacionada com a vertical, a gente começa na horizontal. Isso não é uma regra, mas muitas vezes funciona. Então aqui eu vou fazer dessa forma. Como a pergunta é a velocidade inicial, que é uma grandeza da horizontal, eu vou começar com a vertical. Então, na vertical, quais são os dados que eu tenho pensando nesses dois momentos que eu escolhi para estudar o deslocamento do projétil? Eu não sei quanto tempo passou entre o começo e o fim, né? Essas duas bolinhas aí, eu vou chamar de T. Mas o que eu sei é que nessa parte que eu vou chamar de na vertical, né? Entre essas duas bolinhas, eu tenho que o deslocamento foi h. Eu sei que a aceleração na vertical é a gravidade. Eu sei que a velocidade inicial
ela é zero. Ué, mas a velocidade inicial não é o V0 que o exercício deu? Não. O V0 que o exercício deu, ele acontece na horizontal. Na vertical, inicialmente, a gente não tem nenhuma componente de velocidade, justamente porque todo o vetor V0 está na horizontal. Então, na vertical, o V0 é zero. Que mais? Acho que só isso. Bom, então, o que que junta? ΔS, aceleração, V0 e o tempo, que como eu falei é a grandeza que geralmente une as duas componentes, na verdade é a grandeza que une as duas componentes, seria o sorvetão. Eu sei que a gente tem fórmulas específicas para trabalhar de queda livre, para estudar, né, queda livre, lançamento, mas é mais fácil a gente simplesmente usar as equações de movimento uniformemente variado ou de movimento uniforme e só pensar como é que as letras se relacionam com a equação original. Mas se você quiser usar a fórmula de queda livre, sinta-se à vontade, mesma coisa. Então, pensando aqui no sorvetão, a gente tem que o ΔS é igual a V0t mais a t ao quadrado dividido por 2. Substituindo os valores, ΔS, nesse caso, vale h. Por que que vale h? Porque a distância aqui entre o primeira bolinha e a segunda marcação da bolinha é h. Igual a V0, que eu falei que era zero, zero vezes o tempo é zero. Então, toda essa parte aqui, zero. A aceleração é a gravidade, o tempo eu vou chamar de t, que é o tempo que demora para você sair da primeira posição e ir para a segunda, dividido por 2. Como o tempo é o que une as duas componentes, eu vou isolar o tempo. Então, o 2 vai para cima multiplicando, e essa gravidade que estava multiplicando vai para baixo dividindo. Isso daqui vai ser igual a t ao quadrado. Mas o que une as duas componentes é o tempo, não o t ao quadrado. Então, eu vou passar a raiz. Então, o tempo vai ser igual a raiz de 2h sobre g. Tudo isso pensando na vertical. Aí agora, a gente vai olhar o que acontece na horizontal. Na horizontal, a gente, como já falei antes, não tem aceleração. Então, o movimento é um movimento uniforme. A velocidade no movimento uniforme, ela é constante, então o V vai ser o V0 dado pelo exercício, que é esse V0 que estava aqui, certo? O deslocamento ΔS vai ser o D, que eu escrevi aqui em cima, mas é essa distância aqui. E o tempo vai ser todo esse tempo que estava lá em cima. Por quê? Porque o tempo que demora para a bolinha descer H, ela demora para andar para frente uma distância D. Então, o tempo vai ser aquele trambolhão, raiz de 2H sobre G. E a gente substitui isso na fórmula do movimento uniforme, que é o sorvete. Então, a gente vai ter que S é igual a S0 mais VT. Vou pegar o S0 e passar para cá, subtraindo. S menos S0, delta S, vai ser igual a V vezes T. Delta S, como eu falei, é a distância. O V é o V0. E o tempo é o trambolhão lá em cima. Então, vai ser a raiz de 2H sobre G. A pergunta do exercício é quanto que vale o V0. Então, nesse negócio aqui, eu preciso isolar o V0. Essa raiz que estava aqui multiplicando, ela passa para lá dividindo. Quando a gente divide por uma fração, a gente multiplica, né, pelo inverso dela. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que D vezes o contrário dessa raiz, né? Então, raiz de G dividido por 2H é igual a V0. Essa alternativa é a alternativa, vamos ver agora, D. Uhum, aqui. Eu fiz tudo isso para mudar para amarelo e não mudou. Vamos de novo. Amarelo, concluir. Então, D vezes a raiz de G sobre 2H. É isso.